o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. O profeta Isaías, capítulo 9, diz: apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar, o além do Jordão, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifeiros na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos da guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara do castigo do seu opressor, tu o despedaçaste com o dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota do guerreiro usada no combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Amém, irmão? Podeis sentar em nome de Jesus. Irmão, essa é a profecia do nascimento de Jesus, diz aqui o nascimento do príncipe da paz. Não o nascimento daquilo que é o Natal, não é esse pensamento. É o nascimento do ministério que esse menino traria sobre a terra. Vê que diz, a terra que estava em trevas vai se deparar com uma maravilhosa luz. E fala, a Galileia dos gentios, pressupondo-se termos fora da nação de Israel, dizendo que Jesus iria alcançar, o projeto de Jesus é alcançar o mundo inteiro. Mas o que me chama a atenção nessa questão é que realmente se trata de um projeto mundial, é algo para todas as pessoas. Nós sabemos que existem muitas coisas, e tanto quanto maior foi a negligência das igrejas ao longo dos tempos, tanto mais sobrepujaram-se as forças de Satanás e sufocaram e apagaram a luz. Satanás apagou a luz na China. Satanás apagou a luz na Coreia. Satanás apagou a luz no norte da África. Apagou, porque existe uma guerra entre luz e trevas, trevas e luz. A luz resplandece nas trevas. Mas quem é a luz? O que Jesus disse? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Se você não brilhar, quem vai prevalecer? As trevas. Então, a responsabilidade para que a luz conquiste é sua e é minha. Se nós não iluminarmos, as trevas prevalecem. No tempo da perseguição na Rússia, e normalmente nos países comunistas, pastores que supostamente eram ou deveriam se comportar como luz, venderam a igreja para os comunistas. Porque a igreja, irmão, é um negócio perigosíssimo. Igreja reúne pessoas. O que o Estado quer, o que todos os governos querem, é a pessoa fazendo o seguinte: sai de casa de manhã, vai lá, trabalha e volta para casa. Não pensa em nada, não lê livro nenhum,
não se informa com nada, não conhece história. Para que história? Uma das matérias mais perigosas que existem nos colégios chama-se história. É pela história que hoje nós identificamos que quem está no poder é assassino. É pela história que nós vemos que o Estado organizado é a pura rebelião de Satanás. É pela história que nós identificamos tantas coisas. O Estado não quer ninguém livre, ele quer todo mundo encabrestado numa carteira de trabalho, crucificado 8 horas por dia e mais 2, 3 horas dentro de uma condução. Acabou, você entrega todo o seu dia e não faz nada mais da sua vida. O Estado quer isso. Ele te quer encabrestado. Era que nem no tempo da senzala. Era que nem no tempo da senzala. Trabalhava-se o dia inteiro, depois ia para a senzala para dormir, para no outro dia trabalhar o dia inteiro. Tem alguma diferença de hoje? Hoje se trabalha o dia inteiro, depois volta para casa e vai dormir. Você não lê o livro, você não pensa em nada. A Dilma, que é o governo satanista do PT, que tem como símbolo a estrela de 5 pontas do satanista na bandeira do PT, e não é vermelho não é à toa. A Dilma, para que um ser humano faz isso? Você sabe o que a Dilma fez? A Dilma aumentou o imposto dos instrumentos musicais em 40%. Para que um governo? Ora, não deveria ser o contrário? Eles não dizem que tem incentivo à cultura? Não é isso? Todos nós já não ouvimos isso? Incentivo à cultura. Ora, se há um incentivo à cultura, para que eu vou aumentar a importação dos instrumentos musicais em 40%? Qual é a intenção? Dificultar a aquisição de instrumentos musicais, dificultar que o povo aprenda música, porque músicos são livres. E como? Músicos são livres. Quando em 1964 teve aí a ditadura no Brasil, os músicos tiveram que vazar. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, fugiram para os Estados Unidos. Ora, por que aqui uma ditadura está perseguindo músico? Vou te dar só um exemplinho. Diabo está fardado em nome do Estado. A ele eu não me curvo, Estado não é Deus. E a Constituição não é problema meu. Músico é uma arma, irmão. Um músico é uma arma. Se eu quiser, eu paro aqui agora e componho uma música falando do que eu quero. Eu coloco os arranjos bem trabalhados nessa música, jogo ela na internet e ela vai alcançar milhões. Por quanto tempo? Por toda a eternidade. Ela não para mais de alcançar gente. É isso que fazem os livros, é isso que faz esse livro aqui. Esse livro aqui está resgatando vidas desde que Moisés começou a escrevê-lo. Não para. Isso é mídia. Hoje nós temos CD, o que mais querem é acabar com CD no mercado. Pode acabar com CD no mercado, que Jesus já tem outros projetos preparados, meu irmão. Ninguém detém os projetos de Deus. Quando se pensa que vai deter, ele já tem uma nova cartada. As grandes empresas não sei como é que chama, fono não sei o quê, essas grandes empresas tipo Sony, enfim, que dominaram, enriqueceram absurdamente, eles querem acabar com o CD e voltar para o tempo do vinil. Porque o tempo do vinil, o vinil tem uma técnica que é complicada, nós não temos como ter acesso a ela. Mas, enfim, aí veio o PT com seu governo satanista e tentou bloquear de todas as formas a cultura. Embora um dizia assim, são tantas verbas para a cultura. Ora, não adianta dar milhões de incentivo à cultura se os pobres não podem mais adquirir um instrumento musical. Os cursos de música se transformaram em absurdos, tudo.
taxados, impostos, coisas descomunal. Então, essa liberdade que Jesus dá, irmão, é tremenda. Essa glória que Ele manifesta nas nossas vidas, sabe? Em princípio, nós somos todos escravos. Somos escravos de um trabalho, somos escravos de vários sistemas, mas você tem o direito e o privilégio de poder orar e dizer: liberta-me, Senhor. Porque Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não consegue se libertar do sistema. Não consegue. Agora, se você se aproximar bem de Jesus, Ele te transforma em luz. Hoje, muitas nações estão mergulhadas em profundas trevas. Sabe por quê? Porque aqueles que deveriam ter sido luz lá não foram, negligenciaram. Na Coreia do Norte já teve igreja, foram banidas. Ora, como foram banidas? Se o Senhor Jesus, que não mente, não se engana, com seu sangue selou o Novo Testamento e disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se as portas do inferno prevaleceu contra a igreja, significa que a igreja deixou de ser igreja. Eu quero ver o diabo prevalecer contra nós, Ministério Geração Jesus Cristo, que Deus já até falou: todos que se levantarem contra esse ministério, eu mato. Você tem ideia do que é isso? Já teve muita igreja na China, irmão. Muita igreja. O Estado foi sufocando, mas prevaleceu uma igreja, chamada Igreja Subterrânea, que estão até hoje desestabilizando a China, e os governantes, os ditadores lá estão dizendo que a causa do problema da economia da China é a igreja, os crentes. Vai ver, tem algum crente lá clamando, né, irmão? E como Deus responde à oração, então vamos juntar as nossas orações às deles. Já que eles estão clamando e a China está desestabilizada, nós vamos clamar para ela afundar de vez. Porque a fome e sede de justiça que nós queremos ver é os inocentes libertos, é a opressão, a vara do opressor quebrada, porque um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os ombros dele. Quem manda é ele. Ele tem um cetro de ferro, não é flexível o seu cetro. Ele determina e não volta atrás, ele age e ninguém impede. Ele tem um cetro de ferro. Então, irmão, os Estados Unidos já foram uma glória. Hoje, além de eu cuspir na bandeira dele, nas constituições deles, ainda cuspo nas igrejas deles. Uma vez eu assisti um vídeo, Barack Obama foi falar dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja imensa, tinha o quê naquela igreja? Umas 1000 pessoas ou mais, o pouco que eu me lembro da filmagem. Barack Obama esculachou com a Bíblia dentro de uma igreja e aquela raça não fez nada. Ninguém se levantou para dar pelo menos uma porrada na cara dele. Ninguém jogou um sapato nele. Crentes que deixam alguém entrar dentro da sua igreja e profanar a palavra do seu Deus e fica quieto, passivo que nem uma lesma. Isso é absurdo. Por isso que eu cuspo nas igrejas dos Estados Unidos, não prestam para nada. Eu quero ver alguém subir nesse púlpito e diante desse povo blasfemar contra a Escritura. Duvido se vocês não arrastam ele lá fora e jogam ele lá no meio da rua. Duvido. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Eu duvido se vocês não fazem isso. Mas duvido mesmo, eu aposto a minha vida, eu duvido. Mas apagaram-se. E até um político, vagabundo, presidente Barack Obama, entrou na igreja e blasfemou do nome de Abraão, o amigo de Deus.
e blasfemou da Escritura. Eu vi, eu assisti o vídeo. Sabe por quê? Porque aquela igreja não é mais igreja. Nós somos igreja. Aqui políticos não querem nem sentar no nosso banco. Que dirá mesmo, que dirá fazer proposta de vir aqui fazer aliança comigo? Eu já tenho a minha aliança e não farei outra. A minha aliança é com o sangue de Jesus Cristo e não farei outra. Para mim basta essa, não quero saber de outra. Então, irmão, as igrejas apagaram-se. Por quê? Pastores fizeram da igreja um cabide de emprego. Fizeram cabide de emprego. Pastores vieram para trás do púlpito com a mesma mentalidade do mundo. Eu já vi seminaristas, você sabe o que é seminarista? Aquelas pessoas que fazem seminário, que estão querendo se formar em seminário e assumir igreja. No meio dos batistas tem essa patifaria. No meio dos batistas tem, a pessoa faz um seminário e é transformada em pastor. Eu estou cuspindo no diploma deles. Muito, e ainda mais no título. Pastor não é quem se forma por seminário. Pastor é quem Deus se manifesta a ele e diz: o que vês? E ele diz: eu vejo uma vara, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pastor é quem tem revelação. Pastor é quem vê a sarça ardente pegando fogo. Isso que é pastor. Pastor é quem ouve a voz e diz assim: desce a casa do oleiro. Olha o vaso. Isso é pastor. Pastor não são essa raça de palhaços, analfabetos espirituais das igrejas batistas que fazem uma porcaria de um seminário e pensam que são gente. Pastor não é formado por diploma, meu irmão. Pastor verdadeiro é aquele que escreve com a sua língua afiada de ponta de diamante nos corações daqueles que são sedentos da verdade e ao mesmo tempo com a mesma língua atravessa a garganta dos arrogantes. Isso é pastor. Pastor é quem sabe ser uma pedra no sapato do diabo e uma espada cravada no seu chifre. Isso é pastor, meu irmão. Pastor não é quem prega paz e amor. Quem prega paz e amor é maconheiro hippie. Isso é que é maconheiro hippie é que prega paz e amor. Pastor prega a revolução e diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Isso é pastor. Pastor somos nós aqui, todos nós aqui podemos ser classificados como pastores. É conosco que Jesus Cristo conta. Pastor só existe se for nesse ministério, Geração Jesus Cristo. Lá fora eu não reconheço nenhum. Então, irmão, por quê? Um presidente vai para trás, já começa que a igreja se cegou a tal ponto que tem orgulho de ver entrar alguém rotulado pelo mundo dentro dos seus atos. O presidente vai vir na nossa igreja. Eu quero ver ele vir na minha. As assembleias ficaram aí exaltadas. A Dilma esteve na nossa igreja. Os assembleanos disseram: caramba, viu? A Dilma foi na igreja de Madureira. Todo mundo se sente bem no seu próprio ambiente, meu irmão. A Dilma se sentiu muito bem dentro das Assembleias de Deus, porque ela está acostumada a andar com o diabo. Ela se sentiria incomodada aqui, porque aqui o Espírito Santo espeta, aqui a santidade incomoda, aqui a unção perturba quem não quer a verdade, aqui a palavra mata. Mas nas Assembleias de Deus de Madureira, lá de São Campo de São Cristóvão e toda essa corja por aí, eles se sentem em casa, os políticos. Se sentem em casa. Tanto em casa que quando o Silas Malafaia, esse outro safado, cretino e ordinário, esse vendedor do povo de Deus, esse satanista chamado Silas Malafaia, filho do diabo, servo de Satanás, quando ele foi construir agora esse espaço imenso, levou na inauguração o Eduardo Paz. Lá na inauguração do templo, cabe 6.000 pessoas, na inauguração do templo, o Eduardo Paz, na hora que deram a palavra para o Eduardo Paz, não deram a palavra para crente não, tá, irmão? Deram a palavra para o Eduardo Paz,
O prefeito estava lá dentro, eles se sentiram honrados, e Jesus estava lá fora dizendo assim: ei, eis que estou à porta e bato, tem alguém aí ouvindo a minha voz? Será que alguém pode abrir a porta para mim aqui? Enquanto o prefeito estava lá dentro, Jesus estava lá fora e já deu as costas para aquilo há muito tempo. E eles, enquanto o Eduardo Paz falava, ele se sentiu tão em casa, está aí o vídeo na internet, que ele soltou um palavrão. Quem viu isso, levanta a mão aí. Então está aí. Por que ele soltou um palavrão lá dentro da igreja? Porque ele se sentiu em casa. Quando você vai na casa de alguém estranho, diferente, no começo, tal, você até mede as palavras, fica receoso onde pode sentar. Não é assim que funciona? Não, Eduardo Paz estava em casa, junto com os satanistas das Assembleias de Deus, com os filhos do diabo das Assembleias de Deus. O irmão Afonso teve um sonho que para mim foi uma profecia. Ele viu uns cachorros rosnando, partindo para cima dele. E Deus falou: os falsos pastores vão se levantar contra nós. E eu estou soltando fogos, eu quero mesmo que eles venham. Mas só que eles são tão covardes, que até eles reunirem forças, criarem programa de ataque, estratégia militar de ataque. Não é militar, para eles é espiritual. Até, irmão, põe tempo nisso. Valente aqui nessa terra só tem nós da geração Jesus Cristo. Quando eu digo assim, irmão, vamos fazer, a gente se levanta, vai e faz. Eles não, eles têm muito ainda que caminhar até um pingo de coragem cair na veia deles. Que Deus mate as Assembleias de Deus e não sobre nada deles. O Deus que me ouve, que eu sei que ouve, que Ele mate cada um, que torça cada um, em todas as suas gotas de sangue, esses vendedores da verdade, leiloeiros da palavra de Deus, eles que cuspiram na Escritura, colocando a Bíblia debaixo dos pés dos políticos, que morram todos eles, que seja notório no Brasil, que Deus matou os assembleianos, que Deus matou essa raça que vendeu a sua igreja para os políticos, seja notório nessa nação, porque todos nós, irmão, temos a mesma palavra, todos nós temos o mesmo sangue, temos o mesmo Cristo, temos o mesmo Espírito, mas todos nós precisamos também ter a mesma valentia de crer e dar a vida por isso. Precisamos disso, enquanto que eles estão lá, fazendo da igreja cabide de emprego. Eu via no seminário, os seminaristas, uma vez disse uma coisa, estou terminando meu seminário agora, eu trabalhava dentro da secretaria do seminário, Seminário Betel, na rua Marechal Rondon, eu trabalhei lá, e um mal educado chegou, sentou, botou os pés em cima da mesa, e falou, estou me formando, mas a igreja que quiser que eu vá pastorear, não vem com papo de me dar salário mínimo não, eu quero uma casa e quero um carro na porta, senão não vou. Esses são os tipos de pastorzinho das batistas. Esse é o tipo de raça que está atrás dos púlpitos por aí. Tinha um aqui no Santo Cristo, como é o nome da peste, pastor Sebastião, que ia buscar dízimo na casa dos membros. Irmã, dá para você me adiantar aí o seu dízimo, que eu tenho umas contas para pagar? Ô desgraçado, tu tem conta para pagar? Vai trabalhar, vagabundo. Vai botar tua mulher para trabalhar, vai botar os teus filhos para trabalhar, ô desgraçado, maldito. Se você sabe o paradeiro dele, por favor, leve esse CD de presente, com os cumprimentos do Homem-Aranha. Tá, meu irmão? É assim, irmão. Igreja não é cabide de emprego. Igreja é viver pela fé. Lá está a caixa de oferta, abri, tem, eu pego e uso, não tem, eu dobro os joelhos porque Deus proverá. Isso é igreja. Eu sou pastor. Será que eu preciso dizer quantas vezes isso? Que eu sou pastor. Eles não são, eles são vagabundos.
esse tal Sebastião, uma igreja aqui na Rua da América, já teve em vários lugares, não sei nem para onde está mais, nem se existe essa praga ainda. Comprava, montava microempresas, comprava galpões, como é que chama? Balcão de frio, freezer, montava negocinhos aqui e ali, depois vinha com a conta para a igreja, tinha as suas prestações altas para pagar, e aí dizia assim, irmãos, hoje eu não saio daqui sem tanto. Ainda mandava obreiros fechar as portas. Fecha as portas aí. Ninguém sai, eu preciso de tanto. Enquanto trouxeram a oferta, abre a caixa de oferta. Tem quanto aí, irmão? Não. Então ninguém sai, eu preciso de tanto. Eles são pastores? Não, meu irmão, isso não se chama de pastor. O nome disso se chama ladrão, canalha. Aí passa alguém, Paz do Senhor, pastor Sebastião. Olha, só matando um desgraçado desse. Que pastor Sebastião? Que pastor? Desde quando? Não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para ser pastor e ao mesmo tempo ser ladrão. Se é ladrão, é só ladrão. Pastor não pode ser. Eles são ladrões. Agora, o sangue, o filho, foi dado para todos. A igreja não tinha motivo para cair. O que caiu foi por causa dos homens mercenários que quiseram status, que quiseram andar nos seus carrões, frequentar os seus restaurantes de luxo, seus hotéis de luxo. Eu conheci uma turminha de um lugar que nunca foi igreja. Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Isso nunca foi igreja, só o nome, o rótulo do centro de Satanás, que se chamava assim. E os pastores, né? Depois do que eles chamavam de culto, se reuniam com as suas esposas e ia todo mundo frequentar um hotel de luxo. Eu não sei por que eu sei tanto dessas coisas. Não sei por quê. Eu sei porque sim. Para poder falar para você. Para você saber discernir o que é um lobo de uma ovelha, um pastor de um canalha, de um mercenário, um agente de dignidade de um ladrão. Você precisa saber discernir essas coisas. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está te libertando. Ah, pastor, cadê Jesus? Tu quer ver Jesus? Tem que olhar para mim. Porque eu te garanto, Jesus não vai pegar nesse microfone para pregar para você. Jesus não vai abrir uma Bíblia para pregar para você. Jesus não vai fazer isso, meu irmão. Ele mandou eu fazer no lugar dele. Eu estou aqui no lugar de Jesus, fazendo o que ele quer que seja feito. Então, meu irmão, essa raça por aí vendeu a igreja, mas o sangue, o poder é para todos. Cuidado, irmão, para você não acabar como eles. É só desviar o teu olho e um pouquinho assim, para o brilho do ouro e da prata, já era você. Pastor não tem que ser rico, pastor tem que ser cheio da unção. Rico não! Pastor não tem que ser rico. Eu tenho casa e tenho carro. Mas posso perder a casa e perder o carro. Se não perder a unção, continuo sendo pastor. Eles não. Se eles perderem qualquer bem material, acabou a vida para eles. Quantas vezes eu fui interrogado no começo da obra? Como é que está a obra lá? Está bem, a obra está tranquila. Não, como é que está bem de dinheiro? Como é que está a obra de dinheiro? Eu falei, meu irmão, não estamos pensando nisso. Uma vez, quando eu estava na obra na Praça da Bandeira, alguém me entregou, me pegou e, como é que está a obra lá? Eu falei, não, está tranquilo, estamos tocando a obra lá. Não, e quanto que vocês estão recebendo? Eu falei, não estou recebendo nada. E o fulano também não, estamos fazendo a obra por amor. Que isso, cara, tu é maluco? Que fazer obra por amor o quê? Esse desgraçado já deve estar debaixo de 7 palmos, que o diabo falou, vou armar para você. E armou. Ele trabalhava num lugar, sumiu um dinheiro, não foi ele, mas ele acabou sendo acusado, e onde ele trabalhava era liderado por gente de boa qualidade.
Sumiu, nunca mais vi esse cara. O diabo falou que ia armar para ele. O diabo se manifestou nele, ele ficou possesso. Depois de ser membro, dirigir obra, não sei o quê, ficou possesso, o diabo disse que ia armar para matar ele. Nunca mais eu vi essa praga. Obra se faz é por amor mesmo. É por amor. Ah, mas eu tenho necessidades. Se tu está fazendo a obra e as tuas necessidades não são supridas, é porque você não está fazendo a obra. Tu está servindo ao diabo e não a Deus. Porque quando se serve a Deus, ele disse e ele honra: digno é o meu obreiro do seu salário. Não estou vendo suprimento, então vai procurar Deus, porque você não está andando com ele. Quem anda com Deus não tem falta de nada. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Faltou o quê? Chamou os seus discípulos, vem cá, vai de 2 em 2, vai pela cidade, não leva bolsa, não leva forte, não leva 2 túnicas, não leva sandália, não leva nada, porque digno é o obreiro do seu salário. Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Agora vem cá, faltou alguma coisa? Faltou? Não faltou nada. Pois é, digno é o obreiro do seu salário. Jesus não mudou não, meu irmão. Eu quando me vejo servindo a Jesus, eu me vejo no cenário da Galileia. Igualzinho. A cidade está aí com os seus arranha-céus, com suas construções imensa de tijolo, de ferro, uma modernidade tremenda, mas eu me vejo andando na mesma estrada de ferro, a mesma estrada de barro, seguindo as pegadas de Jesus. É assim que eu me vejo. Deus tem suprido a minha vida particular e esse ministério de uma maneira transcendental, mas Ele pode me tirar tudo hoje, tudo! Ele pode me deixar só com a roupa do corpo, que Ele vai ver que eu continuo fiel. Ele vai ver que eu continuo fiel. Ele pode me tirar tudo hoje, que eu não vou negar o seu nome. Não vou deixar de anunciar a sua verdade. Eu sou pastor. Eu fui chamado para ser isso, e eu não quero ser mais nada além disso. Um menino nasceu, um filho se nos deu, irmão. Todos nós temos recebido a mesma palavra. Por que eu vou ser forte e você vai ser fraco? Se fomos alimentados com o mesmo grão, com a mesma palavra. O semeador saiu a semear, mas ele não semeou sementes diferentes. A semente dele era toda uma só. Só que uma caiu entre espinhos, outra entre pedras, outra na beira do caminho, mas uma caiu em boa terra. Você que tem que decidir quem é você. Você é o meio dos espinhos? Você é à beira do caminho? Você é ao meio das pedras? Ou você é uma boa terra? É você que decide. Eu já tomei a decisão na minha vida. Só me interessa respirar, se for para servir a Jesus Cristo. Você decide na sua vida. Nada do que eu penso em fazer, eu penso no meu prazer ou na minha satisfação. Nada. Nada. Tudo que eu penso em comprar, tudo que eu penso em conquistar, eu penso para a obra, eu penso para Deus, eu penso, Senhor, só me deixa realizar se for o teu projeto, se tu tiveres um plano, se tu me mostrares. Não penso em nada para mim, nada. Eu me recuso a pensar no meu bem-estar, me recuso. Como Paulo disse, se temos o que comer, o que beber, com que nos vestir e onde reclinar a cabeça, estejamos satisfeitos. É exatamente assim. Muito obrigado, apóstolo Paulo, porque é exatamente assim que eu penso. Para mim basta comer e beber a cada dia, meu irmão, ter onde reclinar a cabeça. Posso usar as roupinhas de R$ 9,99, não faz a mínima diferença para mim. Não faz a mínima diferença. Muitas vezes meu sapato, quando está descolando, muitos chegariam, joga isso no lixo e compra outro. Não, eu pego a cola, vou lá e passo no meu sapato, colo e vou usar de novo. Não tenho vaidade com nada. Minha única razão de viver é esse Deus maravilhoso.
que eu sei que neste século pisará no Monte das Oliveiras e vai nos fazer transbordar da fome e sede de justiça que nós temos. Então, irmão, na Rússia, na China, na Coreia, na Venezuela, todos os países da bandeira vermelha e também nos Estados Unidos, na Europa, eles venderam-se para o Estado, porque fizeram da igreja um cabide de emprego. Então toda essa glória, a revelação do Filho de Deus, se transformou em nada. Pastores começaram a ver na igreja uma forma de trabalho. Irmão, a igreja não é uma forma de trabalho conforme um secular lá fora. Eu não estou aqui trabalhando em busca de, no final do mês, ter um salário. Não, não é isso. Igreja não é isso. Você não pode trabalhar no prazer de, no final do mês, receber um salário. Você tem que trabalhar no prazer de, a cada dia, receber a graça de Deus. E se no final do mês não tiver um salário, você terá comido tranquilamente, estará de pé. Deus proverá sempre para nós de todas as formas e não está vinculado a um dinheiro. Não está. Aqui nesse ministério, Deus sempre abençoou, Deus sempre derramou muita graça. Mas sempre que a gente faz alguma obra, alguém fica insatisfeito. Grupos ficam insatisfeitos, tem gente que liga, que manda recado. A obra é na igreja ou é na casa do pastor? É no raio que te parta. A obra é aonde Jesus me mandar fazer, meu irmão. É aí que eu faço. A obra é aonde Jesus me manda fazer. A mim não me interessa, não. Se Ele mandar fazer a obra dentro da minha casa, debaixo da minha cama, vai ser lá. Ele sabe que comigo Ele pode contar, e se mandar fazer a obra na tua casa, vai ser na tua casa, se na tua empresa, vai ser na tua empresa, se na vida do teu filho, vai ser na vida do teu filho, comigo Ele pode contar. E muitas vezes realizando a obra aqui, pessoas insatisfeitas, eu não vou mais dar o dízimo não. Quem foi que disse que esse ministério precisa de dízimo? Que loucura! Um ministério desse, onde o cara desafia delegado, promotor, juiz, polícia, milícia, traficante, e chega um infeliz pensando que isso aqui precisa de dízimo. Cego! Precisa da palavra que diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que não dá para ver que esse ministério aqui, se eu não tiver com o que comprar, eu sento e Deus vai estender a mesa? Não dá para ver isso, não? Abre os olhos. Esse é o único ministério sobre o planeta que se fala o que você está ouvindo. Você acha que Deus não suprirá? Ele disse que todos que se levantarem contra mim, que Ele vai matar. Você acha que Ele não vai botar o pão na minha mesa? Ah, não se levantou nenhum inimigo? Então ele vai morrer de fome. Nos dias, meu irmão, da minha vida, vou dizer isso, nos dias da minha vida que eu passei as minhas maiores tribulações, foi aonde mais eu comi do bom e do melhor que essa terra produz. Mas não é a promessa dele? Ele disse, comerás do melhor dessa terra. Não é isso que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28? Não, pastor, mas você não tinha com o que comprar. Ué, e ele falou, se tu tiveres com o que comprar? Não. Ele falou que Ele proverá. Israel não tinha o que comprar, mas comeu maná. Não tinha o que comprar, mas comeu das codornizas. Não tinha onde comprar água mineral engarrafada, mas a rocha deu água. E quando eu abro esse livro aqui tremendo, ele diz assim, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, meu irmão, na Alemanha, ali na Europa, também aconteceu a mesma coisa. A Europa hoje, irmão, é um caos espiritual. Mesmo depois de Martinho Lutero ter feito aquela obra tremenda lá no meio dos alemães e tal, acabou, foi soterrado.
Hoje, quem quiser Deus, não vá para a Europa. Não vá para os Estados Unidos. Quem quiser Deus hoje, tem que pegar um avião direcionado ao Brasil. Quem quiser Deus hoje, em qualquer parte do planeta Terra, quem quiser Deus, tem que voltar os seus olhos para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para o ministério chamado Geração Jesus Cristo. No mundo inteiro. É no mundo inteiro. Quem quiser Deus, tem que olhar para nós. E por várias vezes, Deus já mostrou para vários irmãos, no meio de um oceano imenso, as pessoas viram um farol. E quando olhava para cima daquele farol, viam essa cara aqui, ó. Nós somos a referência, meu irmão. No meio dos mares, só há um farol que brilha hoje, que sinaliza, somos nós. Somos a única referência de Deus na terra. Na Europa, mesmo depois do que Martinho Lutero fez, arriscando a sua vida terrivelmente, em vários aspectos, está aí centenas de livros escritos, a Europa viveu uma glória e logo caíram no esquema dos cabides de emprego e pastores passaram a trabalhar por salários. E aí começou-se um mercenarismo terrível. As pessoas queriam escapar das suas próprias dificuldades. Aí apareceram, se for parecido com os dias de hoje, é coincidência. Apareceram um bando de gente esperta. Não, eu sou pastor da igreja, então eu vou consagrar aquele ali, eu vou botar ele lá para arrecadar dízimo para mim. Eu dou um salário para ele, ele fica trabalhando lá para mim, arrecadando dízimo. E aí criou-se as congregações. Quer conhecer um pastor pilantra, que não é pastor, um desgraçado, um maldito? Tanto quanto mais maldito e servo do diabo ele for, tanto mais congregações ele terá. Pastor só pode ter uma igreja. As Assembleias de Deus não. As Assembleias de Deus têm só uma lá esqueço agora, ali na Baixada, tem 40 congregações. Ou seja, o pastor presidente tem 40 empregados para arrecadar dízimo e mandar para ele. Pastor não tem empregado, meu irmão. Pastor não pode ter empregado. Então, meu irmão, só repetindo, quanto mais congregação uma igreja tiver, tanto mais filhos do diabo, servos de Satanás e enganadores eles são. Olha para a Universal. Olha para a Mundial do Poder de Deus. Olha para a Internacional da Graça de Deus. Aquelas pessoas, o R.R. Soares, o Valdomiro Santiago, o Edir Macedo, eles são tão servos de Satanás, mas tão servos de Satanás, que falta palavras para descrever o quão lixo eles são. São tão lixos a ponto de que uma pessoa contou algo aqui e Deus me falou, isso foi uma revelação. Uma pessoa que esteve aqui, começou a ouvir o ministério e ela, questionando as coisas, ela teve um sonho. Ela chegava na porta da Universal de um grande templo e ela parava ali na porta, de repente encostava um belo de um carro imenso na porta. E ele, quando ele olhava, era o Edir Macedo que saía daquele carro. E ele saía do carro e ia andando em direção ao templo. E na porta do templo tinha um demônio imenso, todo vestido de preto, com uma bengala e uma cartola. E quando o Edir Macedo vinha passando, aquele imenso demônio se curvava para ele e reverenciava. Você não tem ideia de quão servo do diabo Edir Macedo é, que até os próprios demônios se curvam à grande obra de Satanás que ele está realizando. Você não tem ideia disso. Então, meu irmão, essa gente, Edir Macedo, Romualdo, Clodomir,
essa corja toda da Universal, bispo, aquele da Record, esqueço o nome dessas pragas, bom, claro, né? Tem que esquecer mesmo, não ando com eles, Valdomiro, R.R. Soares, um que já está até no inferno já, chamado, da Deus e Amor, como chama aquela praga? Davi Miranda, esse já está lá pagando, no inferno, inadmissível que uma praga daquela, um mentiroso daquele, um servo de Satanás daquele entre no céu de Jesus Cristo, inadmissível. Aquele cara pagava mixaria para pessoas do interior, vinha em Maracanã, vinha em Maracanãzinho, dizer que estava curado da cadeira de roda, de muleta, e ele pagava as pessoas para isso, pagava. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Amém, meu irmão? Então, na Europa, acabou, tudo teve seu ápice, mas tudo caiu. Eu tenho uma proposta na minha própria vida. Quando Jesus me chamou para servi-lo, eu disse: Senhor, me dá a chance de te servir, e o Senhor verá que eu serei fiel até a minha morte. Mas se você está aí, meu irmão, você tem que dizer a mesma coisa. Jesus pode ouvir isso de você? Senhor, eu serei fiel até a morte, me dá a chance de te servir. Deixa eu provar a minha fidelidade para ti e para mim mesmo. Ele pode contar contigo? Você tem sido fiel? Quando você sair daqui, vai chegar em casa, vai fazer o quê? Vai entrar em transgressão ou sua vida vai continuar em santidade? Amanhã o seu dia está programado o quê para o seu dia? Coisas santas, coisas boas? Ou coisas que Deus não vai se agradar delas? Ele pode mesmo contar contigo e ver que pode contar e pode investir. Hoje tem um anjo que te guarda, mas o desejo dele é mandar uma legião. Hoje ele te livra de muitas coisas, mas ele quer te fazer imune completamente a todas as coisas. Ele quer te prometer mesmo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Irmão, você não tem ideia de para onde você foi chamado. Nós não somos igreja. Igreja é o que caiu, ficou para trás, nós somos a restauração. Nós estamos jogando cordas para trás para arrancar gente de dentro dessas coisas chamada igreja. O investimento de Deus nesse ministério é muito grande, você precisa pagar o teu preço, você precisa ouvir Deus, você precisa discernir as coisas, você precisa parar de brincar de igreja. Teve uma visão da irmã Kézia, eu vou contar porque sempre que eu olho para essa pessoa aqui dentro eu me lembro disso, e ela está aqui dentro hoje. Teve uma pessoa que a irmã Kézia me falou: pastor, foi a fulana assim, a pessoa que eu vi essa visão. E ela dizia assim: tem uma pessoa que aí dentro aparece bonitinho para o pastor, aparece sempre certinho, mas quando essa pessoa sai de dentro da igreja, que ela está sozinha na frente de um computador, pastor, e Deus está dizendo, não adianta ele ficar aparecendo bonitinho para o Senhor, porque Deus vê o que ele faz na intimidade. Sabe, irmão? Não adianta. Você quer Deus? Então larga o diabo. Tem gente que quer Deus, mas não larga o diabo. Uma vez eu vi uma revelação nesse sentido. Um camarada com uma corrente imensa, grossa, e ele está aprisionado com aquela corrente, mas a corrente não está em volta dele, é ele que estava segurando as correntes. E a palavra foi simples: Deus já te libertou, meu amigo, mas você não larga as correntes, você insiste em ficar preso às obras do diabo. Vai, irmão, diz para Jesus nessa noite: Senhor, que eu entenda a tua libertação, ou que amanhã eu baixe a sepultura. Aí Deus vai olhar para você e vai dizer assim: ele quer mesmo, né? Agora, se você já está aqui pensando nas besteiras que vai fazer lá fora, meu irmão,
Irmão, todos nós temos nossos momentos de erro. Vou admitir isso assim, né? Vamos supor isso. Temos os nossos degraus em falso que pisamos. Agora, não confunda errar com viver no erro. E outra coisa, esse negócio de errar 2, 3 vezes na mesma coisa, isso não é queda nem fraqueza, não, isso é sem vergonhice mesmo, meu irmão. Isso prova que você não quer Deus. Quando você quer Deus, você nega Jesus num momento que pode ser até 3 vezes como Pedro. Depois você chora amargamente, rios de lágrimas, lava a tua alma e vai morrer por Ele. Decanta labassuricamos. Quem quer Deus, meu irmão, pode até pisar na bola, pode até cuspir na coroa de Cristo por um momento, mas depois se levanta e diz: Jesus, eu nunca mais faço isso. E paga o preço, e junta o seu sangue ao dele. Não, irmão, a carne é fraca. Tinha um pastor que gostava de ouvir isso. Quando vinha algum irmão lá no gabinete: não, pastor, que eu pisei na bola, a carne é fraca. Ele dizia: aí, o espírito é sem vergonha, não tem dignidade, não tem honra. Fala de um evangelho, mas você é a vergonha dele. Você mancha o nome de Cristo todos os dias. Não, mas o meu pecado é escondidinho, ninguém vê, o diabo está aplaudindo, está chegando de Deus, está dizendo: aí, ô Nazareno de meia tigela, tu morreu por ela lá, eu queria destruir a vida daquele cafajeste, tu não deixaste, bem feito, eu cuspo na tua cara, Nazareno. É isso que o teu pecado faz, é isso que a tua transgressão faz, fazer com que Jesus ouça horrores do diabo por tua culpa. Lembra o que Deus disse para Davi? O profeta falou para Davi: Davi, tu transgrediu com Betseba? Tu está pensando que ninguém viu isso? Pois eu vou te dizer o que o Espírito de Deus está me mostrando nas outras nações, lá na Síria, lá no meio dos filisteus. Os filisteus, os sírios e os assírios, eles estão escarnecendo de Deus, do Deus de Israel, por causa do teu pecado. Você acha que ninguém viu? Estou aqui trancado na minha salinha, 7 chaves, e estou mandando ver na minha vida, a vida é minha, não estou fazendo mal a ninguém. E o diabo diz assim: é mesmo, está mesmo não, está mesmo não. Quando cair e não puder mais se levantar, vai perguntar: Deus, eu nunca fiz mal para ninguém. E ele vai dizer assim: mas também nunca fez o bem para ninguém. Muita gente pensa que vai ser condenada pelo mal que fez, mas eu afirmo, muitos serão condenados pelo bem que deixou de fazer, porque a Escritura diz: aquele que sabe fazer o bem e se omite, comete pecado. Amém, meu irmão? Vamos finalizar então, fechando. Um filho se nasceu, um filho foi dado à sua vida. O que você vai fazer com ele? Vai ser que nem as igrejas dos Estados Unidos, que hoje são um lixo? Os pastores dos Estados Unidos engrandeceram-se, Deus abençoou, Benny Hinn, Billy Graham, pregadores mundiais, Jim Swaggart, pregadores mundiais com pregações traduzidas para o mundo inteiro em tempo real pela televisão. Imagina o cara pregar nos Estados Unidos e ao mesmo tempo estar passando no Brasil, em toda a Europa, na África, instantaneamente, traduções simultâneas. Que coisa gloriosa, que absurdo que Deus fez com a vida de certos homens dos Estados Unidos. E hoje eles prestam para quê? Depois que eles foram engrandecidos, foram ter prazer de apertar a mão de um político. Foram ter prazer de colocar atrás dos seus púlpitos um político satanista. Irmão, esses títulos, presidente,
senador, vossa santidade, né? Excelentíssimo Senhor, vossa excelência. Esses títulos não fazem parte deste reino. Os títulos que nos exaltam são aqueles que fazem parte deste reino. E os títulos que nós temos que exaltar são aqueles que essa palavra diz que temos que exaltar. Não reconheço nenhum presidente, não reconheço nenhum governador, eu não reconheço nenhum prefeito, não reconheço nenhum deputado, não reconheço nenhum senador, eu não reconheço político. Não reconheço político. Para nós, a nossa cidade tem muros fortificados. E o Senhor tem dito, os inimigos não lançarão uma flecha contra essa cidade. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Assim que começou o culto, eu vi um anjo descendo na frente do púlpito. E esse anjo tinha aparência de relâmpago. Amém. Na hora do primeiro louvor, eu vi descer na frente do púlpito um ramo de amendoeira. Tinha 6 amêndoas. Amém. No louvor Rude Cruz, 4 espadas ficaram ao redor do Senhor Elias, sobre a sua cabeça. Elas ficaram flutuando ao seu redor. 4 espadas, 2 na frente e 2 atrás. Amém. Quando o irmão Paulo Sérgio estava orando, eu vi um anjo adentrar o globo terrestre. Esse anjo ele não entrou normalmente no globo terrestre. Mas quando ele adentrou o globo terrestre mexeu. Ele foi como uma bomba entrando no globo terrestre. Ele abriu como se fosse uma cratera na sua entrada, na atmosfera. E ele veio e entrou dentro da congregação. Ele veio pela porta e passou pelo corredor. E ele veio olhando de um lado para o outro, olhando para a face dos irmãos. E foi até o púlpito. E na sua mão, ele tinha um pergaminho de ouro. E esse pergaminho ele entregou para o Senhor Elias. E o Senhor abriu esse pergaminho de ouro. E nesse pergaminho estava o número 14. Assim diz o Senhor: Tu és a minha restauração. Sobre ti deposito tudo que tenho nessa dispensação, nessa hora, nesse mover. Tu és a minha restauração de ouro. E até o que me pedisse no oculto, eu te ouvi e o farei. Amém. Quando o Senhor Elias falava da China, que pode ser que tenha alguém orando lá na China, então vamos juntar as nossas orações com a dele. Nesse momento, eu vi uma grande árvore sem frutos cair, uma grande árvore verde. Ela foi tombada. Amém. Paz. Eu vi adentrar a igreja 7 cavaleiros. Eles vinham em seus cavalos e eles estavam com armaduras. Essas armaduras eram prateadas, tanto nos cavaleiros quanto nos cavalos. E todos eles estavam com lanças e tinham espadas embanhadas em suas armaduras. E eles ficaram posicionados na frente do altar, de frente para os irmãos. E eles receberam ordens
nas orações. E naquela hora que era falado em China, em Coreia, eles partiram. Só que alguns deles partiram pelas janelas que ficam atrás do púlpito e outros pela porta da frente. E eu fui levada a um local onde já era dia, o sol raiando no céu. E ali, quando eu cheguei, eu vi que eu estava na China. Eu identifiquei. E ali, quando de repente eu vi que eles chegaram na frente de um templo. E eu fui levada mais para frente para contemplar aquele templo. E eu adentrei, eles foram na frente, entrando, os cavaleiros, e eu fui entrando atrás. E naquele momento eu vi um dragão. E esse dragão, ele estava sendo tratado feito um rei. Ele tinha comida, ele tinha pessoas para servi-lo. E ali naquele momento, tinha assim do lado esquerdo dele, tinha uma mesa como se fosse de pedra, uma mesa de holocausto. E tinha uma criança amarrada ali para ser sacrificada para aquele dragão. E naquele momento que os cavaleiros entraram, aquele dragão se sentiu incomodado, porque todas aquelas pessoas pararam, ficaram estátuas, paralisadas diante daqueles cavaleiros. E aquele dragão ficou furioso, porque o sacrifício não iria acontecer. E ali eu entendi que aquele dragão, ele se alimentava do sangue dos inocentes. Ele se alimentava do sofrimento dos cristãos. E naquele momento, um dos cavaleiros se aproximou daquele dragão. E aquele dragão, com muita fúria, ele levantou como se fosse combater com o cavaleiro. Mas ele não teve tempo de se mexer. O cavaleiro veio e encravou a espada na sua cabeça. E ele foi para a parte de trás e cortou a cauda daquele dragão, o rabo, daquele dragão. E ali aquele dragão caiu, já sem se mexer, ficou ali paralisado. E aquela criança foi libertada. Aquele anjo se aproximou, aquele cavaleiro se aproximou daquela criança, quebrou aquelas correntes que eu segurava ali e libertou aquela criança. E quando eu fui levada para o outro lado, e eu via que os cavaleiros chegaram na frente como se fosse um prédio onde ficam os políticos, o presidente. E eu via ele entrar. E ele se dirigiu até a cadeira do presidente da Coreia do Norte. E ali ele rasgou aquela faixa que eles colocam de presidente. Ele rasgou aquela faixa. Ele pegou aquele homem pelos cabelos e arrastou até do lado de fora. Quando chegou do lado de fora, ele fez aquele homem se ajoelhar. Quando aquele homem ficou de joelhos, aquele cavaleiro cortou a cabeça daquele homem. E ele erguia a cabeça daquele homem como um troféu. Só que ele não abandonou aquela cabeça lá. Eles voltaram para o templo pós-prisão. E eles trouxeram aquela cabeça e colocaram na frente do altar. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Bem, monta aí. Paz, igreja. Alô. Quando eu estava vindo aqui para o ministério,
quando eu passei de carro lá embaixo, Deus fez questão de me mostrar, pessoal, o anjo da justiça do Senhor na entrada desse morro. E quando eu fui mais à frente, tinham 2 homens caídos. Aleluia, Deus. Depois, aqui no culto, Deus me mostrava o anjo, ele ajuntando cadáveres, ele colocando um em cima do outro. E quando o irmão Paulo Sérgio orava, pastor, viu uma grande mão que levantava ele, ultrapassava ele, pastor, da igreja, colocava ele no alto, e ele continuava a orar, e da sua boca saíam uns fachos de luz que alcançavam um monte de lugares, pastor. Aleluia. E Deus mostrava também, pessoal, 2 trens. E ele me levava, eu ficava no meio, esses 2 trens vinham na minha direção. E eles passavam por mim e eu virava para ver para onde iam esses trens. Quando eu virava, pastor, via que tinha um abismo. E quando os trens iam em direção a esse abismo, um desses trens passava e flutuava. E nas costas desses trens estava escrito servos. E o outro que caía no abismo estava escrito rebeldes. E quando o Senhor falava, na hora da pregação, eu vi o anjo do Senhor encarar uma mulher que está aqui dentro e colocar a espada no queixo dela. Mas ele não cortava ela, pastor. Foi essa a visão que Deus me deu hoje, igreja. Amém.